Ontem, finalmente, foi lida no Senado a abertura da CPMI do INSS e, finalmente, a gente vai investigar essa bagaça toda. Eu não sei se eu rio ou se eu dou risada, porque o presidente da comissão será o Omar Azia. Se bem que, para você que já está totalmente sem esperança, procure colocar esse fator na equação. Nós estamos indo para a segunda metade de 2025, ano pré-eleitoral, 2026, ano de eleição. Eu custo a duvidar que o Omar Azia possa arriscar a sua reeleição passando pano para vagabundo criminoso que lesou o velhinho aposentado no Brasil. Eu acho que a gente pode ter algumas surpresas. E aí, você já tinha pensado nesse quesito? Coloca aí nos comentários para mim. Por falar em criminoso vagabundo que lesou o velhinho aposentado pelo Brasil, a gente tem que comentar também sobre a vergonha alheia que o Cachaça me passou lá no G7. Ah, e tem uma informação importante que soltaram ontem à noite. De novo, Lula cancelou a reunião dele com Zelensky. A justificativa oficial é por causa de agenda, né? Eles não conseguiram casar a agenda. E disse que o Lula já está a caminho de volta para o Brasil. Eu fiquei pensando, será que Lula lá foi abalroado com a verdade do que está acontecendo no mundo? Ou seja, a gente terceira festinha mundial, e o Lula entendeu que tinha muito mais o que fazer aqui do que fazer lá fora e voltou correndo para o Brasil para tomar alguma medida de urgência urgentíssima. Eu fiquei desconfiada. E a gente tem que falar também da devolução de Mauro Cid, que terminou de ir por água abaixo depois que novos áudios e o interlocutor dele, que até então a revista Oia estava escondendo, veio a público e disse: quem estava falando com ele era eu não vi nada demais e tudo. E aí a delação do Cid agora foi por água abaixo mesmo, né? Para não espantar ninguém, nós vamos falar do indiciamento de Carlos Bolsonaro apenas 2 dias após o presidente Bolsonaro dizer que apoiaria Carlos Bolsonaro para o Senado lá em Santa Catarina. Olha, é uma beleza, entendeu? Não vai sobrar ninguém. E, obviamente, que a gente tem que abordar também o assunto do conflito lá no Oriente Médio. Eu tenho notícias estarrecedoras, como, por exemplo, o Irã ontem ameaçou oficialmente os Estados Unidos e a Europa. E o Putin acabou largando a mão do Irã. Na minha humilde opinião, isso é propaganda para inglês ver. Mas eu consultei o meu assessor para assuntos de estratégia militar. Ele acha que não, ele acha que Putin largou mesmo. Eu acho que é propaganda. Aí você deixa nos comentários para mim. Então, tem coisa beça para falar e eu vou ter que correr muito, tá bom? Não esquece do meu like logo agora no início do vídeo, compartilha aí nos grupos e nas redes sociais. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma olhada em tudo aí. Vai que Putin roubou sua inscrição e você nem ficou sabendo. Vamos para a abertura oficial da CPMI, pelo menos é isso que indicam as leis, né? Se as leis mudarão partindo lá da grande corte de cristal, a gente ainda não sabe. Mas se as leis ainda forem levadas em consideração, com leitura no Congresso, CPMI do INSS começa. Mas só deve andar mesmo em agosto, porque afinal de contas está todo mundo lá no Congresso muito interessado em ver as festas juninas, a quadrilha, e aí tem as férias e no retorno do recesso eles colocarão as coisas para andar. E foi como eu coloquei para vocês no início, na abertura do vídeo. Eu duvido que o Azia vá arriscar a sua reeleição passando pano para quem roubou diretamente do velhinho aposentado do INSS. Eu acho que boas surpresas podem nos aguardar, tá bom? E por falar em gente que lesou velhinho, né, aposentado, nós tivemos a participação do G7 do Janjo, que teve aquela vergonha lá na hora da foto oficial, ele tentando falar alguma coisa com Giorgia Meloni, o outro cara que estava do lado da Giorgia, e aquela coisa horrorosa, mas essa coisa aqui foi de lascar a cabeça. Vamos lá, ele não estava conseguindo ouvir, e aí ele começou a falar com o cara do Canadá como se ele fosse assim, nossa chapa, meu chapa. E olha, na minha opinião, o Janjo estava pinguçado. Ele estava cachaçado, porque essa voz pastosa, assim, né, que arrasta, para mim ele estava cachaçado. O que você acha? Vamos ouvir. Can I go? Yeah. Okay. Manda falar qualquer coisa para ver se eu sou.
meus amigos, foi daí para pior. Ainda bem que ele voltou correndo. Será que ele foi abarroado pela realidade lá ou foi a vergonha que não deixou ele continuar? Se bem que gente assim não tem vergonha, né? Vamos lá. Vamos falar da volta de Lula, porque ele desmarcou a reunião com Zelensky no G7 e já retorna ao Brasil. Segundo o Palácio do Planalto, a notícia oficial é que ele não conseguiu agenda para casar com Zelensky, como ele já tinha passado vergonha nos principais momentos do G7, ele já está de volta, tá? Podem aguardar que nosso inferno continua. A gente passa ali da vergonha alheia de gente que lesou, né? Enfim, para vir para o outro lado da República, que procura impor a sua vontade a qualquer custo, não importando se a qualquer custo faça algum sentido. E aí nós tivemos a notícia de que esse advogado, o Cantz, que era o interlocutor do Mauro Cid nos prints vazados ali pela revista Veja, e agora nós sabemos quem estava falando com ele. O advogado falou, eu falei mesmo, não vi nenhum problema, foi ele que me procurou, entendeu? E o advogado de Bolsonaro já sabia disso desde o ano passado. Então, estava previsto para a defesa de Jair Bolsonaro sacar esse pequeno detalhe para procurar anular a delação de Cid, que se as leis valessem no país, seria isso que deveria acontecer. Mas como lei, Constituição Federal, Código Civil Penal, hoje em dia a gente não sabe se é para comer ou de passar no cabelo, então a gente não sabe se a delação de Cid vai cair. Eu arrisco que não vai, tá? Já falei bastante aqui com vocês sobre isso, mas vai que, né, acontece algum milagre. E como a delação de Cid não apresentou prova nenhuma, ninguém conseguiu provar nada e ele ainda mentiu, caiu por terra, foi pelo ralo. E o Dr. Marsiglia lembra que, no caso da ABIN paralela, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro, Ramagem, Carlos Bolsonaro e mais de 30. Junto com esse negócio da ABIN paralela, o que é importante você entender? Que quando essa coisa da ABIN paralela veio a público, o print que implica o Carlos Bolsonaro trazia a data em que Ramagem já estava fora da ABIN. O print que a Justiça do Ovo que Tudo Vê está usando para justificar o indiciamento de Carlos é assim, ó, olha aqui, a assessora do Carlos Bolsonaro falou com o Ramagem, sim, mas o print também mostra que na data que a assessora de Carlos falou com o Ramagem nem era mais presidente da ABIN. E tem também um áudio rolando pelas redes sociais, com todo mundo dizendo, olha, 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 a prova tá aqui, e não, a prova não tá aqui, como se o presidente Bolsonaro estivesse tentando interferir em benefício do Flávio Bolsonaro. Escutem direitinho. Gente, põe o fone porque o áudio tá bem poluído mesmo, tá? E deixar bem claro, você nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não... Nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Mas esse trecho do áudio, provavelmente, a Justiça do Ovo que Tudo Vê vai pegar, vai jogar no lixo, não seria nenhuma surpresa para nós. E o Flávio Bolsonaro ainda fala o seguinte, olha, é mais uma acusação mentirosa sem pé nem cabeça. Bolsonaro sequer foi ouvido nesse inquérito chamado de ABIN paralela. E mesmo assim foi indiciado. Carlos Bolsonaro foi incluído nessa perseguição por causa de uma mensagem que sua funcionária enviou à Ramagem, já falei aqui para vocês. Com todos os esclarecimentos feitos no inquérito, o assunto deveria ter sido encerrado. Bastou Carlos Bolsonaro ter se manifestado em suas redes sociais sobre a intenção de concorrer ao Senado. E hoje a Polícia Federal vaza a notícia do seu indiciamento. Deve ser só uma coincidência. Muita democracia relativa nas ideias, né? Uma outra democracia que vai continuar relativa é que a gente ficou sabendo pela CNN que Moraes prorrogou a investigação contra Alan dos Santos. E segundo Moraes, não é porque ele quer, não, e nem porque ele tenha nada de pessoal contra Alan dos Santos. Você que está pensando assim, você está ameaçando a democracia daí de onde você está pensando, tendo esse pensamento, tá? Segundo Moraes, ele prorrogou o inquérito a pedido da Polícia Federal, que a Polícia Federal que mandou. Então, pediu, o Ovo foi lá e carimbou. Prorrogado. E o Alan dos Santos disse que está morrendo de preocupação. E agora nós vamos sair de gente que realmente tem comprometimento com a verdade, como Alan dos Santos e a família Bolsonaro, e a gente vem
para algo que está me incomodando muito. Vocês viram que no vídeo de ontem eu comentei um trecho que a Cristina Grêmio fez, dizendo que Bolsonaro e Silas Malafaia monopolizavam a manifestação, e eu respondi aqui que não. Bem, a Cristina Grêmio foi para as suas redes sociais hoje e disse o seguinte: trago a verdade para rebater a mais recente tentativa de me difamar em grupos de WhatsApp de direita, redes sociais e blogs sujos. Primeiro, eu não assisti o vídeo dela em WhatsApp. Eu assisti o vídeo dela na página da Gazeta, onde ela trabalha. Mais uma vez usaram a prática nefasta da extrema esquerda de tirar falas de contexto para simular uma intriga que não existe entre mim e o presidente Bolsonaro. Em nenhum momento as falas foram tiradas de contexto, eu vou provar isso nesse vídeo para vocês. Acabaram induzindo a erro de julgamento e até mesmo o pastor Silas Malafaia, que, provocado a se pronunciar sobre uma única frase minha tirada de um detalhado comentário de 5 minutos em defesa dos presos perseguidos políticos do 8 de janeiro, incluindo Bolsonaro, acabou se excedendo e cometendo uma tremenda injustiça. Eu nem vou passar o vídeo do Malafaia aqui. De me acusar de algo que nunca cometi. Traição. Desculpa, Cris, o seu comentário foi de 5 minutos, mas tudo que nós temos para criticar é a frase em que você falou e que eu vou provar já já. Aí ela fala: peço que assistam ao comentário inteiro e ajude a cortar as mentiras. Não tem mentira e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, o que a Cristina Grêmio falou que coube a desaprovação de minha parte, e parece que o Silas Malafaia, entre outras pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, também concordam. Então, vamos para a rua pedir anistia. Eu estou vendo muita gente no chat dizendo vamos para a rua no Brasil inteiro. Acho que está mais do que na hora de parar de tentar monopolizar, e quem faz isso é Silas Malafaia, Bolsonaro, quando chamam essas manifestações em um único lugar. O que ela acabou de falar? Tem que parar de tentar monopolizar a manifestação. Quem é que faz isso? Silas Malafaia e Bolsonaro, quando chamam a manifestação para um só lugar. Alguém tirou a fala dela de contexto? Não. E até eu respondi para ela lá. Peraí, que meu mouse está com problemas. E eu coloquei aqui. Por sinal, a minha resposta foi a mais visualizada e curtida. Cris, eu assisti todo o conteúdo e continuo com a mesma opinião. Bolsonaro e Silas Malafaia não monopolizam as manifestações como você afirma claramente no vídeo. E não vi nada disso em grupos de WhatsApp. Foi na Gazeta mesmo. Quer marcar sua manifestação? Marque. Não fique esperando o Bolsonaro marcar para querer fazer a sua. Desonestidade na afirmação, desonestidade na justificativa e desonestidade na tentativa de aproveitar das manifestações. Uma palhaçada grotesca num período tão sério. E o que mais me entusiasmou foi a quantidade de apoios que eu recebi nos comentários do meu comentário. Até fizeram esse meme aqui, né? Com ela dizendo: me solta, eu quero me manifestar, mas Bolsonaro não deixa. Enfim, ela veio para a rede social dizer que ela não disse o que ela disse e que está claro no áudio que sim, ela disse. Bolsonaro e Silas Malafaia monopolizam as manifestações. E, na verdade, todo mundo sabe que não é nada disso. Deixa nos comentários para mim o que você acha, tá bom? Vamos lá, vamos dar um pulinho lá no quebra-pau do Oriente Médio, porque, senhores, eu tô com uma sensação de que isso vai escalar, que não me sai do coração. Ontem, Donald Trump foi claro, ele quer uma rendição incondicional do Irã, já taxou, o Irã não pode ter arma nuclear e está encerrado o assunto. Ele assinou o acordo de não proliferação, ele tem que cumprir. Eu queria que Donald Trump cumprisse isso também em relação à Rússia e à Ucrânia, mas enfim, isso é outro assunto. E aí o que aconteceu? Nós ficamos sabendo que Putin largou a mão do Irã. Eu acho que é propaganda, tá? Mas enfim, perdão. O Mayar Tussi disse, caramba, ele xingou aqui, né? O embaixador do Irã na Rússia, em território russo, acabou de criticar Putin depois que ele retirou o apoio do Irã. Abro aspas para o embaixador. Nosso povo nunca esquecerá quem esteve conosco durante esses tempos e quem escolheu não fazer nada. Fecho aspas. Disse que o Irã já está putinho com Putin. Eu não sei se isso é verdade, tá? E aí eu fui tentar confirmar a notícia, confirmei, veio primeiramente pela Bloomberg. Rússia teme por aliado Irã com poucas ferramentas para influenciar a crise. Realmente,
Putin já está lá lutando, né? Está lá com algumas frentes de batalha contra a Ucrânia, está com toda a sua força dedicada àquilo, e segundo Putin é por causa disso que ele não pode ajudar o Irã a se defender. Mas o Putin vai ajudar o Irã a se defender de quem? Só de Israel ou dos Estados Unidos e da Europa, que foram ameaçados na noite de ontem também? Então, para mim, o negócio vai escalar e a Rússia tá igual Macron. O quê? Terceira festinha mundial? Tô fora. Para mim tá assim, tá? Porém, isso oficialmente, porque eu sei muito bem, e vocês que me seguem sabem, que tanto Macron quanto Putin vão fazer várias coisas por debaixo dos panos. E aí a matéria da Bloomberg diz que o Irã não pediu ajuda russa e Moscou não planeja oferecer qualquer assistência de defesa, de acordo com uma pessoa próxima ao Kremlin. Ninguém pode... Ai, meu mouse está com problema. Ninguém pode impedir o primeiro-ministro israelense de prosseguir com o bombardeio, e a Rússia não poderá atuar como mediadora para impedir o conflito se o objetivo for uma mudança de regime, disse a pessoa que pediu para não ser identificada ao discutir questões delicadas. Aqui vale também um outro comentário, mas isso aí é muito, muito meu, particular meu. O que nós sabemos é que Putin é aliado não do Irã, mas do regime do Ayatollah do Irã. E se realmente está programada uma mudança de regime, uma queda de regime e a volta do príncipe Pahlavi, senhores, Putin não tem nem o que apoiar. Certinho? Certinho. Então guardem isso em perspectiva. E aí nós tivemos notícias de que oficiais militares do atual regime islâmico no Irã começaram a tentar entrar em contato com o Shah exilado do Irã e líder nacional, Sua Majestade Reza Shah II Pahlavi, expressando sua intenção de desertar e jurar lealdade à Sua Majestade. Então, assim, tá tudo acontecendo muito, né? Então, assim, não é que Putin tenha largado a mão do Irã. Putin largou a mão de apoiar o tal do regime dos ayatollahs, que pelo jeito parece que já foi derrotado, tá, gente? Já foi derrotado. E hoje no mundo militar trouxe várias propagandas aí do Irã, dizendo que a noite de ontem Israel ia ter uma grande surpresa. O Marcelo também respondeu ao Peter que, poxa, essa grande surpresa pode ser uma bomba militar? Não, gente, no caso do Irã, não pode ser uma bomba militar desenvolvida pelo Irã. Deixa eu ler aqui o que o Marcelo explicou, que vocês vão entender. O Irã não realizou nenhum teste nuclear. Por que todo mundo sabe disso? Porque tais testes são detectáveis por sismógrafos. É como se acontecesse um terremoto, só que com medições estranhas. Nós vimos isso na Coreia do Norte quando começou o conflito de Israel com a Palestina. Nós vimos isso na Coreia do Norte. E pelo que se sabe, não possui ainda o Irã centrífugas em número suficiente para produzir combustível nuclear para uma bomba. Por isso, olha o interessante aqui agora, a não ser que tenha recebido alguma coisa nuclear de presente de alguma potência nuclear, o que eu acredito piamente nisso, essa surpresa pode ser qualquer coisa, desde que apenas uma manchete de propaganda para desviar atenções. Pode ser até uma bomba suja, tá? Que é algo que os iranianos realmente podem fazer e eles não negam. O que é uma bomba suja? É um míssil balístico normal com material radioativo ao redor da ogiva, tá? E quando explode tudo, esse material radioativo é espalhado na região e contamina tudo. Aí eu já tô, né, com 105 mil pulgas atrás da minha orelha, eu diria que são Tiranossauros Rexes atrás da minha orelha, porque aí, olha, foi fácil, a gente derrubou aqui o regime dos Ayatollah. Shah, Vossa Majestade, volta. Putin, oi, eu não estou mais ajudando o Irã. E aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários para mim. E a Desiree Rugani trouxe que o Irã declarou que em breve lançará um míssil Seijil contra alvos americanos. Lembram que eu falei para vocês ontem que esta era a minha maior preocupação? Que o Putin tivesse saído do G7, Putin não, o Trump tivesse saído do G7 correndo do jeito que saiu, porque poderia ter havido alguma ameaça a bases americanas ali na região,
Senhores, eu vou jogar na loteria, só não vai ser na loteria brasileira, vai ser na loteria americana, porque aqui na loteria brasileira só ganha o PT ou aliados do PT. Vamos lá. Segundo os iranianos, o míssil tem as seguintes características: um alcance de 2.500 quilômetros, pode atingir base dos Estados Unidos no Oriente Médio e até partes da Europa, possui uma velocidade 13 vezes maior que a velocidade do som, 21 toneladas de peso e 1,5 tonelada de cabeça de guerra. É um míssil de combustível sólido, que significa que ele pode ser lançado com pouco ou nenhum aviso prévio e é extremamente difícil de interceptar a tempo de você se defender. Fujam para as montanhas e oremos, né? E oremos. Bem, eu quero terminar esse vídeo, certamente eu passei de 20 minutos novamente, sim, mas eu não posso deixar de ler essa mensagem do imã Hassan Chalgoumi, de Drancy, perto de Paris. Ele, que é filho de Ismael, ele é imã, muçulmano, homem de paz. Ele apresentou num breve texto o sincero testemunho dele a respeito do povo extraordinário de Israel. Ele disse: Devo admitir que acredito em religiões e milagres, mas há algo neste povo, o povo de Israel, que me faz lembrar o milagre vivo. Um povo que os faraós tentaram apagar há 3.000 anos e falharam. Um povo que os babilônios tentaram aniquilar há 2.500 anos e falharam. Um povo que os romanos tentaram exterminar há 2.000 anos e falharam. Um povo que os nazistas tentaram exterminar há 80 anos e não conseguiram apagar. Um povo que os árabes lutaram em 5 guerras para apagar do mapa e falharam. Esta é uma nação pequena em número, mas com uma força única, uma bênção divina. Onde quer que coloque a mão, obtém sucesso. Nas finanças, no comércio, na ciência, na filosofia, na literatura. Uma terra desértica transformada em um paraíso sem petróleo ou gás, mas com liberdade, democracia, inteligência, determinação. Ele só esqueceu de uma coisa, aqui eu vou fazer o aporte: fé naquele que o criou. Ele continua: este é um povo que deu ao mundo Einstein, Newton, Kafka, Karl Marx, para o bem e para o mal, Nietzsche, também para o bem e para o mal, Spinoza, Freud e muitos outros que deixaram uma marca na humanidade. Há realidades que nem a razão e nem a lógica conseguem explicar, só há uma palavra para isso: milagre. Há 2 anos e meio esse povo luta em 5 frentes. Diziam que estavam cansados, mas que estavam prestes a entrar em colapso. No entanto, surpreende o mundo ao abrir uma nova frente contra o inimigo iraniano. Uma frente que assusta até mesmo os regimes árabes. Este povo, embora pequeno em número, possui coragem dos nobres, a sabedoria dos profetas, a paciência dos justos e a determinação dos sobreviventes. Como poderia ser diferente quando se sabe que são descendentes de Abraão, Salomão, Davi, Moisés, Jacó, José e de mais 1.523 profetas e emissários de sua linhagem? Este é um povo que trouxe ao monoteísmo a fé em um Deus único ao mundo. O povo movido pela sede de vida, de trabalho, de inovação, de continuidade. Um impulso que dura mais de 4.000 anos. Realmente não encontro outra palavra para descrevê-lo senão uma nação de milagres. Se os árabes tivessem uma visão clara, escolheriam se reunir a esse povo, aprender com ele, cooperar com ele. Talvez absorvessem um pouco de seu conhecimento, sabedoria e dignidade. Assinado Hassan Chalgoumi, imã. Ele é um imã, ele é um muçulmano. Aí eu, que nem uma idiota, que vocês sabem que eu amo de Israel, eu ontem chorando em bicas aqui em casa, depois que eu li esse texto e pedi a Deus. Abençoei este homem e agradeci a Deus, tanto pela existência dele, quanto pelas suas palavras num momento magnífico como ele. Prometo a vocês deixar todo o texto aqui na comunidade do canal. Tá bom? Quem acompanha a gente pelo X, o texto dele já está compartilhado aí. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, você pode nos apoiar. A nossa caminhada está muito difícil depois do Shadowban em potência máxima. Então, por favor, considerem realmente, seriamente, ser um apoiador. É doarpravaleria@gmail.com e qualquer valor é muito bem-vindo. Encontro com vocês nos comentários.
E aí, será que escala agora mesmo ou você acha que ainda não?